Olá a todos, estou muito feliz de estar aqui participando desse Cubo Experts, convidada para falar pela Tamboro. Eu sou uma das cofundadoras da Tamboro. Tamboro é uma startup que fica dentro do Cubo e trabalha com uso de dados e inteligência artificial para trabalhar as questões de treinamento, desenvolvimento e engajamento de colaboradores dentro da empresa ou da força de trabalho na ponta da operação. Hoje, dentro do Cubo Experts, né, o convite foi para a gente falar um pouquinho sobre um dos grandes diferenciais da Tamboro, que é trabalhar a questão do desenvolvimento e da avaliação de soft skills online, né, de uma forma massificada e escalável. E aí o recorte das soft skills ele tem muito a ver com uma discussão, que é uma discussão recorrente e que agora, especialmente com a questão da pandemia, se transformou numa discussão ainda mais relevante e urgente, né? Que tem a ver com mudança de mindset, mudança de atitude, sobre habilidades e competências essenciais para a gente lidar com esse mundo que está mudando o tempo todo, em constante transformação. E quando a gente fala, né, da pandemia, que virou tudo de cabeça para baixo, Brasil e fora do Brasil, o mudar é o novo normal, acaba tendo a ver muito com essa dimensão que, na verdade, está ligada ao desafio que as empresas têm, e cada um de nós individualmente, de estar o tempo inteiro atualizada, se reinventando, identificando aquilo que está por vir, né? E por isso que o mudar é o novo normal, porque se a gente não estiver preparado no CPF ou no CNPJ para lidar com esses desafios, né, com essa... acho que desafio é a palavra ideal mesmo, né? Mas com essas mudanças ininterruptas que acontecem, fica cada vez mais difícil para a gente conseguir dar o próximo passo. Então, é dentro desse contexto que o Cubo Experts de hoje vai se debruçar. Vou falar um pouco mais sobre como eu, né, que já estou trabalhando aí nessa área de treinamento e desenvolvimento de pessoas há quase 20 anos, empreendi com a Tamboro há quase 8. Começamos lá atrás com escolas, fomos para o ensino superior, e hoje o nosso foco é trabalhar com empresas, né? Seja na formação dos profissionais no escritório, seja com uma galera que está na ponta representando a marca, né? Essa marca empregadora, mas que está lá na ponta lidando com o cliente final. E aí essa questão das soft skills aparece ainda mais com força, porque ela tem muito a ver com as nossas habilidades de comunicação, com a nossa capacidade de tomar decisão, com a nossa capacidade de se comunicar, né, de uma forma clara, concisa, efetiva, que engaja, enfim, e várias outras habilidades e competências que eu vou falar um pouquinho mais hoje, né? E o desafio da gente se preparar para lidar, né, com o mundo do trabalho e com a transformação digital. Claro que nós, né, falando mais do ecossistema do Cubo, né, que é um ecossistema essencialmente de inovação e que já trabalha com o digital desde o início, mas para a maior parte das empresas do mercado, pequenas, médias e grandes empresas, o desafio da transformação digital, ele se coloca de uma forma muito forte, né? E lidar com isso pós-coronavírus, né? E essa provocação do pós-coronavírus é porque, para além da pandemia, né? Quando tudo voltar ao normal e a gente, né, conseguir retomar as nossas vidas da forma como ela sempre foi e para melhor, essas mudanças que aconteceram do trabalho remoto, da colaboração online, do desafio de você lidar com engajamento e cultura organizacional com equipes que estão distribuídas, isso não vai passar. Né, isso já era uma tendência que se transforma agora numa tendência irreversível, porque o que a pandemia fez foi exatamente acelerar esse processo e colocar esse grande elefante branco em cima da mesa. Né? Tá posto, isso é irreversível, e agora como é que a gente lida com isso? Né? Como é que a gente ajuda a preparar, né, a treinar, a desenvolver, a engajar, a reconhecer e identificar quais profissionais que, de fato, têm mais fit e que estão preparados para lidar com os desafios do seu negócio daqui para frente, quais são aqueles profissionais que não estão preparados para isso e quais são as estratégias que a gente precisa criar para montar trilhas, né, de treinamento e desenvolvimento que vão ajudar esse profissional a se desenvolver, consequentemente, ajudar o seu negócio a crescer, a mudar e a escalar. E aí, quando a gente fala de quais são essas habilidades e competências, né, uma palavra que a gente já estuda na Tamboro há muitos anos, mas que agora começa a ganhar mais espaço no mercado, nas mídias, nos veículos, nas redes sociais, são as tais soft skills, né? E quando a gente fala de soft skills, né, tem o conceito da hard skill e da soft skill, né, o conhecimento técnico e a habilidade mais comportamental.
quando a gente fala das soft skills e que elas ganham cada vez mais importância, é porque com o processo da transformação digital acelerado pela questão da pandemia, o aspecto da colaboração, da comunicação, da nossa capacidade de tomar decisão, da nossa capacidade de ser resiliente, né, de levar lá, enfrentar uma série de desafios no dia a dia e estar pronto, né, para o próximo desafio que vai surgir. A nossa capacidade de pensar de uma forma mais criativa, todos esses elementos estão debaixo desse guarda-chuva de soft skills, né? E por que elas ganham cada vez mais importância? Porque no momento em que a gente lida com os desafios que a gente está lidando, hoje em dia, muito provocados pela pandemia, são essas as habilidades que ganham mais relevância, porque são os profissionais que têm isso mais desenvolvido, que começam a se destacar mais, e os profissionais que têm essas habilidades menos desenvolvidas começam a ficar mais apagados ou se destacar por aspectos negativos. Dentro dos processos, né, de prospecção da Tamboro, a gente vive muito isso, né? Cara, Maíra, eu estou com um desafio, estou com uma equipe remota, trabalhando no Brasil inteiro, tenho não só o desafio de engajar, mobilizar e criar estratégias diferentes para treinar e desenvolver, contanto que essa galera, né, não perca, né, o tesão de estar aprendendo e de estar compartilhando suas novas aprendizagens com a equipe, mas eu estou vivendo especialmente o desafio, né, esses meus prospects me dizem, de conseguir identificar quais são os principais gaps que essa galera tem e montar trilhas personalizadas, né? Montar programas de treinamento e desenvolvimento que, de fato, sejam efetivos, porque o desafio da Maíra é totalmente diferente do desafio da Manuela, que está em São Paulo e eu estou no Rio, que é diferente do desafio, sei lá, do Tito, que está lá no Nordeste, né? Então, como lidar com equipes remotas que já são muito diferentes entre si, as pessoas, né, as equipes sempre foram diferentes entre si, né? Os profissionais, eles carregam, e essa é a grande beleza das empresas, trabalhar com essa pluralidade de perfis. Quando a gente está numa dinâmica presencial, é mais fácil de você identificar e buscar formas de mitigar, né, esses gaps e essas lacunas que a gente percebe que os nossos profissionais, a nossa equipe tem. Quando você está no remoto, isso se transforma num desafio ainda maior. Então, falar, e por isso que eu acredito cada vez mais, né, que a mídia está falando e destacando, as pesquisas estão sendo feitas, e aí, por falar em pesquisa, eu destaquei aqui essa frase, enfim, uma pesquisa super interessante que eu recomendo, inclusive, que vocês busquem, né, do Manpower Group, uma pesquisa recente, onde o Pereira, que é o CEO do grupo, ele destaca que as empresas precisam mudar o ponto de vista na hora que elas pensam, né, no desafio de treinamento e desenvolvimento da equipe. E, gente, isso é um desafio que é para pequena, média e grande empresa, né? Todo mundo está cansado de saber que quem faz as empresas são as pessoas, né? O que faz um negócio ter sucesso são as pessoas que fazem esse negócio acontecer. E mudar o ponto de vista da empresa significa mudar o ponto de vista de cada um desses profissionais. Eu costumo dizer que todo CNPJ é composto de vários CPFs, né? Então, o desafio da mudança do ponto de vista, ele não é um desafio localizado na empresa, né? Ele é um desafio que tem que ser permeado por cada um dos colaboradores, equipe, time, o nome que cada um dê para a sua equipe, né? Mas ele é um desafio individual, que uma vez esse desafio individual de mudança de mindset e de desenvolvimento dessas skills tendo sido realizado, aí sim você vai ter conseguido dar conta de uma mudança de mindset, que tem muito a ver com cultura, e aí sim a gente está falando da organização. Então, o que essa pesquisa destaca é que se a gente não olha para a cultura, valores, desejos, aspirações, medos, frustrações, a gente não consegue, como empresa, montar programas estruturados de treinamento e desenvolvimento para a equipe. Assim como não adianta pensar em treinamento e desenvolvimento online dentro de uma metodologia tradicional de educação à distância, né? Na verdade, a gente não aguenta mais ficar de frente para a tela. Tá todo mundo reclamando disso, né? Tá todo mundo estafado, os memes, né? Agora eu tenho medo de abrir a geladeira e encontrar um link para um Google Meet, para alguma reunião. Então, trazer também dinâmicas de treinamento e desenvolvimento que sejam mais desafiadoras, que engajem, que respeitem o ritmo e o tempo de desenvolvimento de cada colaborador. Tem pessoas que vão funcionar melhor de manhã, outras vão funcionar à noite, outras vão funcionar no final de semana. Ter, né, metodologias que respeitem e que garantam que cada um desses profissionais vai se sentir contemplado e desafiado o suficiente, são alguns dos aspectos que nessa pesquisa a Manpower Group aborda muito bem, né?
E aí, né, afinal, quais são essas soft skills, né? Quais são essas skills tão essenciais? Aqui eu tirei o soft e falei das skills, porque de fato a gente vai para além das soft skills. Aqui nesse papo eu vou acabar me aprofundando mais sobre a questão das habilidades mais socioemocionais e das soft skills, que tem uma pegada mais comportamental, mas é claro que a gente sabe que para lidar com os desafios deste mundo contemporâneo, as hard skills também são super importantes, e especialmente as tais digital skills, que são as habilidades mais ligadas às questões conectadas a processos de transformação digital. E a gente está falando de metodologias ágeis, a gente está falando de novas ferramentas, a gente está falando de estratégias digitais que, dentro de um mundo analógico, são essenciais para o sucesso de qualquer negócio, né? E aí, já me debruçando e indo mais para o recorte, eu agora vou compartilhar com vocês um framework muito interessante que o Fórum Econômico Mundial publicou já, foi em 2018, né? Eles a cada, normalmente, 2 anos publicam, agora eu acho que está num prazo até menor, mas que eles sempre publicam muitos frameworks e pesquisas discutindo quais são essas tendências, né? Quase que de uma forma preditiva, antecipando que skills, sejam as hard, sejam as soft skills, são as skills essenciais para a gente lidar com esse mundo que muda o tempo todo, né? Com essa volatilidade, né? Com esse, quando eu brinco, né, até no primeiro slide, com a provocação, né, desse nosso novo normal, o novo normal é que tudo muda o tempo todo, e muda de uma forma cada vez mais acelerada. E quanto mais nós estivermos preparados, né, e isso tem muito a ver com um conceito que também está sendo muito falado agora, que é o do lifelong learning, né, que é aquilo que é da aprendizagem contínua, que é do aprender a aprender, que se conecta muito também com aspectos de autoconhecimento, porque quanto mais você se conhece, mais você sabe o quanto que quais são os gatilhos de aprendizagem que você tem, né? Eu, por exemplo, tenho uma forma de aprendizagem muito baseada em registro. Então, seja numa educação formal, seja no momento informal, seja num momento de reunião de trabalho, ou numa dinâmica de trabalho em equipe, o meu processo de registro e de escrita, ele é muito presente na minha forma, né? E imagético, com mapas mentais, com desenhos, eu vou puxando um monte de coisa. Eu aprendi isso no decorrer da minha vida prestando atenção. Isso tem a ver com autoconhecimento e autodesenvolvimento. Então, hoje a discussão está muito pautada, e dentro desse gráfico, né, que é o que eu quero mais me debruçar, sobre a importância das habilidades socioemocionais. E aí, o que eu estou falando aqui de habilidade socioemocional? Quando a gente fala da empatia, quando a gente fala da resiliência, quando a gente fala da colaboração, né, esses elementos que têm a ver com aspectos muito da nossa emoção. Isso está debaixo desse guarda-chuva do socioemocional, que aqui nesse nosso quadrante, né, ele está amarelinho, até o higher cognitive, né, que são, na verdade, o nosso aspecto cognitivo superior, que muitas pessoas entendem, né, às vezes, porque a gente pensa que é cognitivo, que ele tem a ver com conhecimento técnico, e na verdade não tem. E ele é esse azul um pouquinho mais escuro, que é quando a gente fala da criatividade, do planejamento e da gestão, do pensamento crítico, da tomada de decisão. Aqui, se a gente olha aqui nesse quadrante de baixo, né, informações complexas, isso tem a ver com capacidade de resolução de problemas complexos, que são aqueles problemas que não tem uma única forma de você resolver. E se a gente... Deixa eu tirar isso daqui. Se a gente olha e identifica o quadrante em laranja, né, dentro desse nosso framework, ele começa a destacar quais são essas skills, que são as skills mais necessárias e desejadas no futuro, e ele separa entre aquelas que estão em crescimento e aquelas que hoje já são tidas como extremamente importantes e que seguem também no crescente. Então, hoje aqui nessa nossa conversa, eu queria me debruçar mais sobre esses 2 quadrantes da nossa dimensão direita desse framework, que está baseado em expectativas de skills que vão ser necessárias no futuro, versus a importância dessas skills percebidas no universo do presente e do futuro. E eu costumo brincar, né, que a gente fala sobre o futuro do trabalho, o futuro. De futuro não tem nada, é mais do que presente. E acredito, falando mais agora aqui, né, do nosso recorte Brasil, que a gente já está muito atrasado nessa discussão, e a boa notícia é que sim, dá tempo, e dá tempo da gente desenvolver. E aí, quando eu falo que dá tempo da gente desenvolver, tem um outro aspecto que eu acho muito importante, que muitas vezes a gente acredita que essas habilidades, sejam as socioemocionais,
sejam as do cognitivo superior. A gente nasce com isso, né? A pessoa que é criativa, ela nasce criativa. A pessoa que tem um pensamento crítico, um pensamento lógico, normalmente ela já é mais da área de exatas mesmo. Então, a galera que veio dessa formação, ela já tem isso meio que nato. E, na verdade, sim, algumas pessoas têm mais facilidade para desenvolver determinadas habilidades, mas nada está taxado e escrito em pedra que o fato de você não ter isso desenvolvido ainda não significa que você não tenha chances de poder elaborar e trabalhar, treinar e desenvolver. Então, quando a gente fala de soft skills, quando a gente fala de habilidades socioemocionais, numa outra dimensão, e aqui eu vou fazer a minha fala mais direcionada, de fato, à questão da soft skill, elas podem ser treinadas e desenvolvidas como um músculo do nosso corpo, que quando a gente vai para a academia, a gente trabalha e desenvolve, né? Tem a ver com mudança de hábito, tem a ver com disciplina, tem a ver com metodologias onde você aplica e coloca aquilo em prática, e isso é uma premissa muito importante. Quando a gente fala de desenvolvimento de habilidades, necessariamente a gente está falando da necessidade de praticar aquilo. Então, aqui, por exemplo, em amarelo, a gente está falando de comunicação e negociação, a gente está falando de liderança, a gente está falando aqui um pouco, né, de empatia do ponto de vista de relacionamento interpessoal. Todos esses aspectos, que muitas vezes parecem extremamente subjetivos, existem técnicas, ferramentas, metodologias que, uma vez que você pratique, você consegue desenvolver. Então, não adianta a gente falar que ver o vídeo de grandes comunicadores vai fazer com que você desenvolva a sua habilidade de comunicação. Você vai desenvolver a sua habilidade de comunicação quanto mais você praticar. Seja praticar escrevendo, praticar falando e gravando áudio, né, para treinar e se preparar, colocar pessoas para ouvirem aquilo que você falou, para entender, né, para a pessoa te dar um feedback, dizendo se aquilo foi claro ou não foi claro para você. Todos esses elementos são elementos essenciais para que a gente consiga desenvolver esse tipo de habilidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, do pensamento criativo, que muitas pessoas, eu uma delas, inclusive por anos da minha vida, me rotulei como uma pessoa não criativa, a gente pensa muito na criatividade, na dimensão das artes, né? Na dimensão estética, na dimensão visual, quando, na verdade, a criatividade ela é aplicada no dia a dia, até no momento que você escolhe a roupa que você vai sair de casa, né? E essa criatividade, ela é desenvolvida a partir do momento que você é impactado por diferentes desafios, né? E isso é muito a nossa pegada, né? Quando a gente pensa programas, né? E ações de treinamento e desenvolvimento e avaliação de soft skills, porque sim, apesar de serem muito subjetivas, elas são avaliáveis. E por que a gente consegue avaliar a soft skill? Porque quando a gente fala que uma pessoa tem um pensamento criativo bem desenvolvido, por trás disso, a gente consegue qualificar que características são essas que caracterizam uma pessoa que tem um pensamento criativo mais desenvolvido. Na Tamboro, né, junto com os especialistas que trabalham com a gente separa isso em atributos. Então, uma pessoa que tem um pensamento criativo bem desenvolvido, ela tem determinados atributos que a caracterizam. Que atributos são esses, Maíra? Curiosidade, tolerância para o risco, ambiguidade, humor, intuição. Acreditem vocês. Intuição é um dos elementos da criatividade, como ela é um dos elementos, um dos atributos que caracterizam pessoas que conseguem resolver problemas complexos com maior assertividade. Então, essas pequenas características que na Tamboro a gente chama de atributos, todas elas são avaliáveis. E como é que a gente consegue avaliar isso? Através de comportamentos que são observados. Quando a gente fala de uma dinâmica presencial, um comportamento observável você consegue capturar com maior facilidade, né? Então, se eu estou dentro de uma reunião com a equipe, né, lanço um desafio e percebo que tenho duas pessoas na equipe que estão trocando mais, estão se comunicando mais, estão liderando mais o processo, estão compartilhando informações, às vezes ela não está nem liderando e nem se comunicando tão bem, mas ela está colocando na mesa para aquele grupo que está discutindo uma série de informações que são super relevantes para que a gente consiga pensar qual o caminho que a gente vai seguir. Ela está colaborando com o grupo. Isso são comportamentos observáveis, que em dinâmicas presenciais são mais fáceis da gente capturar. O nosso desafio, né, da Tamboro e de quem se propõe a trabalhar com essa temática é conseguir capturar esses comportamentos que são observáveis online. Porque hoje estamos vivendo
né, num mundo onde muitas pessoas, né, e falando muito do nosso ecossistema, estão no trabalho remoto, e se nós temos lideranças preocupadas com o desenvolvimento dessas habilidades, desses comportamentos na sua equipe, elas vão precisar fazer isso online, né? Então, acho que as boas notícias que eu trago aqui, olhando para esse framework, é que quando a gente identifica liderança, comunicação e negociação, pensamento crítico, empatia e relacionamento interpessoal, quando a gente vai, né, para a questão de gestão e planejamento, para a criatividade, para o pensamento crítico e para a tomada de decisão, a boa notícia é que, apesar de parecer muito subjetivo, tudo isso é sistematizável. Existem técnicas, ferramentas e metodologias comprovadas no desenvolvimento desse tipo de habilidade, que sim, é possível a gente fazer isso online, é possível colocar e criar programas de treinamento e desenvolvimento onde não fica aquela coisa expositiva que, né, que o teu usuário está lá só consumindo conteúdo super passivo. Não, existem métodos e formas de fazer isso de um jeito mão na massa, contextualizado para o seu negócio, e o mais lindo de tudo. Hoje a gente consegue trazer algoritmos e inteligência artificial para capturar esse rastro, né, que o teu colaborador, o teu usuário, né, não seria no caso da Tamboro o nosso usuário, mas que ele vai deixar dentro, né, dessa trilha online que ele foi passeando para conseguir desenvolver, por exemplo, o pensamento criativo dele, e todas essas informações que ele vai deixando, seja através de autoavaliação, seja através de avaliação de conhecimento, seja através da avaliação colaborativa, porque a gente pode criar dinâmicas de avaliações de pares, né? Colocar essa galera para co-criar e para um dar feedback para o trabalho do outro, tudo isso os algoritmos conseguem capturar e depois conseguem, dentro de uma escala de 0 a 100, por exemplo, posicionar e identificar qual é o nível da Maíra em criatividade, qual é o nível da Maíra em capacidade de resolver problemas complexos, qual é o nível da Maíra em relação à comunicação oral, à comunicação não violenta, por exemplo. Então, todos esses elementos são elementos muito legais, e esse, né, a Tamboro se coloca aqui, né, como uma expert no tema, e na verdade somos eternos aprendizes, né, porque está tudo mudando o tempo inteiro, então a gente estuda pra caramba o tempo todo, pesquisa muito o que está acontecendo, especialmente fora do Brasil, porque no Brasil as pesquisas sobre esse tema ainda são muito incipientes, então a gente bebe muito em referências e pesquisas internacionais, não só do Fórum Econômico Mundial, mas quanto de vários outros grandes grupos, né? Quando a gente olha para as Big Fives, né, para as grandes consultorias, para as consultorias da área de RH, seja de recrutamento e seleção, seja de treinamento e desenvolvimento, tem muita gente grande pesquisando e publicando muitos papers legais, trazendo esses insights que são exatamente sobre esses papers, pesquisas que a Tamboro se debruça para criar os seus produtos, né? Então, hoje, a ideia aqui no Cubo Experts foi exatamente poder localizar, né, essa discussão em relação a desenvolvimento de soft skills, de habilidades mais comportamentais, para dar a boa notícia, né, que tem uma frase que é um jargão antigo para quem trabalha, né, na área de formação de pessoas e RH em empresas, que normalmente o RH contrata pelo técnico, né, e demite pelo comportamental. A boa notícia é que a gente hoje consegue desenvolver essas habilidades comportamentais de forma sistêmica, a gente consegue usar algoritmos e inteligência artificial para identificar, inclusive, quais são os perfis dos profissionais da empresa, até para perceber se, de repente, você tem um profissional que é incrível, mas que está no lugar errado, e talvez só por isso ele não esteja performando tão bem, e aí a gente consegue usar os dados para ajudar a equipe de liderança, né, o grupo de liderança, a tomar a decisão e ser mais assertivo na hora, tanto que ele contrata, quanto na hora que ele pensa a sucessão ou mudança e job rotation dentro da empresa, né? Então, hoje esse framework foi a minha forma de buscar contribuir, né, de um jeito sistêmico com esse olhar sobre essas skills, que são as skills mais essenciais e necessárias para esse futuro, boto futuro entre aspas, porque de futuro não tem nada, né, ele está super presente e predominante na nossa vida, falando sobre a questão das soft skills e deixando muito claro, através dessa frase do Vitor Hugo, que eu amo, né, que eu uso em todos os meus bate-papos, encontros, lives e reuniões, que é ninguém segura uma ideia cujo tempo chegou. A questão das soft skills, ela está posta, assim como a transformação digital está posta. Isso, na verdade, já está posto há muito tempo. Acredito que a pandemia só acelerou e fez com que essas temáticas, tanto da transformação digital
quanto das soft skills só ganhasse uma maior relevância, né? As pessoas começam a olhar para ela porque ela já é uma dor muito latente e ela chegou, ela é irreversível e daqui para frente é como é que a gente vai lidar com esse desafio de uma forma criativa e inovadora e que seja escalável e aferível, uma vez que a gente hoje fala, né, pensando só Brasil, de um país com dimensões continentais, onde a gente tem o desafio de conseguir chegar onde ninguém chega e de impactar cada uma das pessoas que trabalham com a gente, diretamente ou indiretamente. Então, espero que tenha sido relevante esse papo, né, que a questão das soft skills tenha ficado mais clara para vocês, que as referências que eu trouxe, né, fiquem aí agora gravadas e que vocês possam acessar sempre. E, claro, também deixo aqui os meus contatos, caso vocês queiram falar por celular, mandar e-mail, para a gente trocar mais ideias sobre novas formas de avaliar e desenvolver pessoas online. Muito obrigada pela oportunidade e muito obrigada, galera do Cubo, por mais uma vez a gente estar podendo trocar ideia por aqui. Valeu, gente. Tchau, tchau.